palavra do Senhor. Pronto, Moisés? Amém? Amém, igreja? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Peço para uma das obreiras que pegue a filhinha de Tamara em nome de Jesus. Amém? Quer uma de vocês aí para que ela possa assistir o culto em paz? Amém, igreja? Pegue ela, dá um chocolatezinho a ela lá, quente. Dá um queimadinho a ela. Essa menina vai ser pregadora, velho. Ela vai ser pregadora. Ela não é danadinha não, ela é falante. Nada de mamãe, lá para fora. Nada, não vai não, mamãe atrás, nada. Acostuma com vovó, com titia. Amém? Tamara que sai daí, ela que sai daí. Amém? Eu vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Há uma pesquisa há muitos anos acerca de quem escreveu o livro dos Hebreus. O livro dos Hebreus, ele foi criado e escrito tão somente para os judeus que eram cristãos, que estavam passando por lutas de perseguições, não só lutas de perseguições físicas, como também religiosas e espirituais, e lutas também relacionadas à vida financeira. Atos, capítulo de número 18, versículo 2, vai falar de Cláudio, meu xará, em nome de Jesus. Quem quiser abrir, abra. Quem não quiser, não precisa abrir, que nós vamos estudar no livro de Hebreus mesmo. Mas eu vou ler aqui só para que você tenha um entendimento, e porque há uma janela aberta de quem escreveu esse livro. Há fortes indícios que foi Paulo. Por quê? Em capítulo 18, versículo 2 de Atos, diz assim, ó: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, abre parênteses, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então que há uma ligação muito forte em relação a isso, porque em Hebreus, no seu último capítulo, 13º capítulo, no seu penúltimo versículo, é o 24º, diz assim, ó: saudai, quem falou isso foi Paulo, saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Então, logrado a isso, há grandes indícios que foi o apóstolo Paulo, ou seja, que escreveu esse livro, mas não há uma, louvado seja Deus, certeza. Mas o que eu quero tratar hoje não é sobre isso, só deixei isso aí para que vocês, em nome de Jesus, pensem, olhem, verifiquem, analisem, estudem em casa. É que o livro de Hebreus, ele foi escrito para aqueles judeus, os quais estavam passando por algumas situações, os cristãos, é claro, e não tem esse crente, Júnior, que passe por situações adversas em sua vida, que esteja na presença de Deus, que não oscile em algum momento da sua vida. É igual um casamento, ele para manter sempre em ascensão é uma dificuldade muito grande. Ninguém vinha me dizer aqui que seu casamento, deixa eu tirar esse água um pouquinho, com todo respeito, viu? Na hora que for bater eu levo. Que teu casamento o tempo todo está a mil maravilhas. Não existe, porque há algumas ocorrências dentro do casamento que muitas vezes, como a minha pastora mesmo, acontecem coisas que nós não entendemos uns aos outros. Ou seja, há uma discordância em algumas coisas que nós precisamos pontuar para que nós venhamos ter uma vida boa. Mas
Entretanto, sempre vai haver algumas discórdias, algumas coisas que não concordamos, né? Então isso, muitas vezes, traz alguns momentos para o nosso casamento de baixa, né? Ou seja, de uma falta de carinho, de cumplicidade, de amor, de entendimento. Isso é normal, mas, no entanto, não falte, o amor em nome de Jesus, conhecido como amor eros, de um homem para uma mulher ou vice-versa, mas que nós, em nome de Jesus, venhamos em todo tempo entender que nos uniu a nossas esposas e que uniu a nossas esposas a cada um de nós, foi o próprio Deus, e aquilo que Deus une, o homem não pode desfazer. E assim também, missionária Patrícia, é na vida com Deus, na vida espiritual, porque nós temos a nossa família secular, mas também temos a nossa família espiritual, que são cada um de nós que aqui estamos. E de vez em quando nos desentendemos, de vez em quando nós brigamos uns com os outros, por causa da nossa, nós temos duas naturezas, uma celeste e uma terrena. Por causa da nossa natureza terrena, muitas vezes não concordamos com tudo e com todas as coisas que nós fazemos, mas nós temos que ponderar em nós o amor fraterno, né, que é de um pai para um filho, de um amigo para o outro, e entendermos que sobre nossas vidas tem um amor ágape, é o amor de Deus por cada um de nós, e Ele não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém na presença de Deus. Já visto que alguns nascem com dom, alguns nascem para ser profetas, sacerdotes, levitas, diáconos, outros pastores, mas, no entanto, que todos nós somos homens e mulheres pela vontade de Deus, chamados filhos de Deus. Mas a nossa família cristã, há algumas adversidades, há alguns problemas por comportamentos seculares que muitas vezes nos desentendemos. Isso muitas vezes abate a nossa fé, muitas vezes traz uma baixa estima na gente, que a gente às vezes quer até desistir de continuar a caminhar com Cristo. E muitas vezes, não sendo isso, são problemas seculares, financeiros, de saúde, problemas que muitas vezes nos chocam e que nós perdemos a essência da fé. Um conselho que eu dou a cada um de vocês que estão aqui: não deixe que nada abale a sua fé. A sua fé em Cristo, depois de nós sermos cristãos, não é algo construído em uma conversa de amigos, como diz aí no mundo, não é uma amizade construída em portas de bares, não foi nada de uma noite para um dia. Há uma sequência de coisas acontecendo em nossas vidas durante o nosso procedimento diante de Deus, na nossa vida cristã, que vai fazendo com que nós venhamos crer que Deus verdadeiramente faz coisas que aos nossos olhos nus não acreditaremos e não acreditamos nunca. Mas como Deus, Ele opera coisas que aos homens são faltas de entendimento, para que na visão dos homens é coisas impossíveis, Deus, Ele faz com que nós venhamos ter provas e testemunhos, para que nós venhamos acreditar que estamos diante de um Deus, que Ele pode, através da nossa fé, fazer coisas inacreditáveis. E o que o livro relata, aí mesmo em Hebreus capítulo 10, eu separei aqui alguns versículos, ele é muito extenso, e não quero me ater a todos por causa do tempo, mas eu separei aqui, em nome de Jesus, alguns pontos aqui para que nós entendêssemos, porque nós temos que manter a nossa fé em ação, e não obstante a isso, em acessão, ou seja, em crescimento constante. Aprenda a não negar a sua fé. Eu vou repetir de novo: aprenda a não negar a sua fé. Qual é a minha fé? Cristo. Qual é a minha fé? Aquele que veio como homem, né, por palavras, e se deu na cruz do Calvário, morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós temos Ele, Júnior, como nosso protetor, como nosso divisor de águas entre coisas que nós não compreendemos. E no versículo de número, louvado seja Deus, 10, capítulo 10, 19 a 22, Jesus, Ele lhe deu a vida. Olha o que diz: chegamos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza da fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado, louvado seja Deus, com água. Por quem é a nossa água pura? Jesus. Quem é o nosso vinho consagrado, sagrado, sem nenhum teor alcoólico, em forma de sangue na cruz? Jesus. Jesus chega a dizer que Ele é nossa água limpa. Eu vou usar só esse termo, tem outros tópicos, que Ele chega para aquela samaritana e diz: olha, se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Que é uma água que não só mata a sede, elimina a sede, como elimina a fome, como elimina o pecado, como Ele elimina todas as adversidades que o mundo lhe propõe, porque eu sou a água purificada, eu sou aquele que posso trazer pureza em sua vida. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga ele assim, ó: continue firmado na sua fé, porque Jesus, Ele não desistiu de você. Sabe por quê, igreja? Eu estou dizendo isso. Todos nós aqui temos amigos seculares, amigos pecadores. Todos nós aqui temos parentes pecadores, homens e mulheres que ainda não têm o mesmo entendimento que nós temos, baseado em nossa fé, que Cristo é o nosso Deus ressurreto. E quando nós saímos do cenáculo, do templo, da casa de congregação, e adentramos no nosso dia a dia secular, as palavras que muitas vezes ecoam em nossos ouvidos não são agradáveis aos olhos de Deus, e nós, como homens e mulheres vulneráveis, muitas vezes nos deixamos levar por fábulas mentirosas. Por isso que nós temos que estar com a nossa fé em ação e em ascensão, para que palavras dessa natureza não nos contaminem. Por isso que eu digo, olha, mantenha-se, ou melhor dizendo, continue firmado em Cristo Jesus. Olha aí do versículo de número 23 até o 26, o que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos-nos em nome de Jesus uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vides que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois temos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, porque o sacrifício já foi dado. E o que é que ele diz aqui no versículo número 25? O que eu falei há poucos instantes, louvado seja Deus. Ou no 26, 25 não deixando a nossa congregação como costume, ou como é costume de alguns. Quantos já vieram, já colocaram a tua fé em prática? Quantos já vieram e por testemunho de outras pessoas viram Deus nessa casa, mas hoje já não estão mais conosco, porque deixou-se levar, se apartou daquele que deu a vida na cruz do Calvário? E como ele diz no final do versículo 23, e isso é de suma e grande importância para entendimento de todos nós: não vai haver um segundo Cristo, não vai haver, Messias, uma segunda cruz, não vai haver, Rosenildo, uma segunda ressurreição, porque ele diz assim, ó: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Ele já deu a vida pela sua vida. Ele já interveio entre você e o diabo. Ele colocou uma pedra selada, como ele mesmo se intitula: eu sou a igreja na terra, e ninguém vai entrar com nenhum tipo de propósito para desestabilizar a minha igreja. Pietros
fragmentos de rocha, que é o nome de Pedro, que ele refere-se naquele dia. Tu és Pietros, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, em nome de Jesus, tome posse daquilo que já foi dado pela sua vida, para que você possa ter uma vida agora diferente. Pastor, mas está tudo dando errado. Espera aí, eu não vou falar nem de exemplos dos antigos, como ele usou ali, acerca de usar a sua fé, mas acerca da projeção que Deus lançou na vida de cada um. Deus vai, manda Abraão sair da tua terra e no meio da tua parentela que lhe fará ele pai de grande nação. Não obstante a isso, ele promete a Abraão que Abraão seria pai de um filho com Sarai, velha, estéril, mas ele ficou 25 anos peregrinando, e o milagre aconteceu depois de 25 anos, com 75 anos de idade. Deus falou isso a ele, e foi aos 99 dias, ou seja, nos dias de ele completar 100 anos, Isaac nasce. Não obstante a isso, depois de 11 anos, o menino com Abraão, Deus diz assim: olha, pega teu Isaac, teu único filho, porque Ismael, filho de Agar, já tinha caído fora por intermédio de Sara. Eu quero que você leve a ele até o monte, se não me falha a memória, Monte Moriá, e lá você porá ele em cima de uma pedra. Eu vou ser mais brasileiro, e você vai pegar uma machadinha, e você vai arrancar a cabeça desse menino, e você vai servir a ele ali em holocausto, provavelmente depois que ia queimar o menino, para ver se verdadeiramente você me ama. Assim ele fez. Quando ele ia com um cutelo, como a Bíblia chama, cortar a cabeça de Isaac, Deus enviou um anjo e disse: agora eu sei que tu retém a tua fé diante de mim. Ou seja, nem sempre vai ser para uns como é para outros. Entende isso, pelo amor de Deus. Tem pessoas que hoje estão passando por problemas, dificuldades menos expressivos. Tem pessoas que hoje estão passando por problemas seculares, espirituais, emocionais, menos expressivos do que você. E às vezes você olha para aquela pessoa: estou na mesma igreja, servimos o mesmo Deus, e por que isso está acontecendo comigo e não está acontecendo com ele? Como eu disse essa semana, senta com alguma dessas pessoas e procura saber dela como foi o teu passado. E muitas vezes a pessoa está ali aparentemente com coisas boas na visão do homem e da mulher, mas vai ver o interior daquela pessoa, como é que ela está vivendo, o que é que realmente está se passando. Então cada um tem o teu propósito, o teu projeto diante de Deus. Se um dura menos tempo e outro dura mais, não vai questionar a Deus sobre isso, porque a sua vitória vai chegar. Quem tem inimigos aqui? Não estou dizendo da parte de inimigo de você para ele, mas deles para você. Todos nós temos inimigos. O nosso inimigo crucial, principal, é Lúcifer. Qual o nosso segundo inimigo? Isso, somos nós mesmos. Mas contra esse inimigo que está dentro de nós, hoje nós somos nova criatura. Para esse inimigo, Deus, Ele já deu teu filho, para que hoje ele torne-se amigo de Deus e torne-se amigo das nossas causas, que é vivermos em fé. Mas para os inimigos que estão de fora, tentando destruir, Deus tem, em nome de Jesus, a sua própria justiça. Olha o que Deus diz no versículo de número 31 a 34, do mesmo capítulo 10. Seus inimigos prestarão contas a Deus. Olha o que diz 31 a 34. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em partes fostes feitos espetáculo com vitúperos ou vergonhas e tribulações, e em partes fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos, louvado seja Deus, compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que
em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Ou seja, entre esses que ele estava citando, não estavam presos secularmente, mas estavam passando por tribulação. Mas ele fala, assim como os que estão presos, que você compadeceu-se dele. Há também para você algo, não aqui na terra, não algo secular, mas no céu. E o que há no céu para mim e para vocês são coisas permanentes, ou a salvação para termos uma vida eterna com Deus, aonde o diabo não lhe tocará mais, aonde o pecado não chegará mais a ti, aonde não terás mais problemas emocionais, conjugais, familiares, mas estará glorificando a Deus eternamente. Diga para o irmão que está ao teu lado, descanse em Deus. Diga alto para Satanás sair daqui correndo. Diga, descanse em Deus. Olha o que ele diz no versículo 35 e versículo 38. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande, avultado galardão, ou grande números, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, está doendo, ou seja, está difícil, ou seja, está demorando. Ele diz que um dia para ele é como 1000 anos como um dia. Ele diz que está demorando um pouquinho, mas não vai retardar a chegar a promessa sobre ti. Então confia no Senhor, não se aparta dele, para que a alma dele não tenha que se apartar de ti. Então é momento de a gente se alegrar, igreja. Assim como naquela época, essa carta foi escrita para os judeus cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma, na Itália, em Filipos, em Coríntios, em Éfeso, ou em Efésios, na Judéia, em Samaria. Assim nós estamos vivendo também um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise na vigilância sanitária, na nossa saúde. Muitas pessoas já morreram e muitas estão morrendo diariamente com essa enfermidade que assolou o país, o mundo. Nós estamos passando por momentos de dificuldades na segurança pública, na educação. Nós estamos passando por momentos de dificuldade no ciclo familiar, onde tem vários casais se separando, e não obstante a isso, o homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem, logrado ao adultério, a prostituição. Nós estamos vivendo numa crise, igreja secular, que tem trazido a morte, não só física como espiritual, na vida de muitas pessoas. Mas nós que vivemos da fé, não podemos deixar abalar as nossas estruturas, porque, segundo o próprio Jesus, nós estamos em cima dele, como em uma rocha inabalável, aonde o diabo não tirará aquilo que ele prometeu para a nossa vida. Então olha para o irmão que está do teu lado, diga a ele: Jesus, ele é o seu Senhor. Para de viver com dois pensamentos. Aí ele diz no versículo 1 do capítulo 11: ora. Esse ora eu já imagino com um pouco de indignação, não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Aí ele diz assim: por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, que haja
que haja, e ouve. E o interessante é que em João capítulo 1 vai dizer que ele estava com Deus, ele era o verbo se fez carne, se tornou homem como eu e você, e hoje está para mim e você como nosso advogado, dizendo a mim e a você: a causa pode estar no final, mas mantenha a sua fé em ação, porque eu estou pleiteando a tua causa. Aí ele diz assim mais: louvado seja Deus, versículo 4, pela fé. Aí ele começa a dar exemplos dos antigos homens. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, quando Deus testemunhou dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, homens, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente avisou das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual, louvado seja Deus, condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que segundo a fé, louvado seja Deus, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que fundamentos da qual o artífice, o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, e já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um em esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, louvado seja Deus, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros louvado seja Deus, e peregrinos pela terra. Versículo 17, pela fé Abraão recebeu a Isaque quando foi aprovado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, ou seja, pela fé, homens que também não viram a Deus e não tinham ainda experiência com Cristo, andavam segundo as ordenanças de Deus. Deus dizia: vai, e eles iam. Deus dizia: desce, eles desciam. Sobe, eles subiam. Entra pela direita, eles iam. Entrem pela esquerda, e eles iam. E todos foram achados, agraciados por Deus. Então, o que é que está se passando na sua vida? Segura aí, em nome de Jesus. Está chorando? Continue chorando, mas ainda que chorando que você esteja, não largue as mãos de Jesus. Está chorando, está sofrendo, ainda que chorando e sofrendo que você esteja, não te retenhas da presença de Jesus, porque em um momento certo Ele virá e tirará de você todos os pesos, todos os jugos, todas as possessões,
todas as investidas, todas as coisas que vão tentar perturbar a sua vida com Deus. É momento de você se alegrar, porque todos nós aqui tivemos experiências negativas, ou alguns ainda estão passando por experiências negativas, mas o importante de tudo é que Deus está no negócio. As suas perdas serviram de experiências para que vocês entendam que a única coisa que nós não podemos perder é a esperança e a fé em Cristo Jesus, para que nós alcancemos a nossa vitória que ainda está por vir. Então não desista dele, de jeito nenhum, não afaste-se dele, porque ele está de lá de cima olhando os teus problemas, as tuas causas, as tuas questões não estão esquecidas diante de Deus. Assim como o apóstolo Paulo fala, se eu falei errado, me corrijam, aquele que está de pé, cuide-se para que não. Então fica firme. Poxa, pastor, mas vendo o senhor falar assim na igreja, sabe? Um momento assim da pregação me dá até uma força. Mas de repente, quando é no dia seguinte que eu vou para a batalha, me falta energias, porque aquilo que eu queria ouvir não é necessariamente o que eu esperava ouvir. Mas vai ser assim sempre. Porque a palavra que tem que vir para a nossa vida, como palavras de bênção, como palavras de vitória, vai ecoar aos nossos ouvidos suaves. E a Bíblia nos dá relatos disso. Eu já falei sobre isso aqui. Jezabel e Acabe sufocando os profetas de Deus, fazendo com que o povo deixasse de adorar a Deus para adorar a outros deuses como Baal e deuses de outras naturezas que não são deuses verdadeiros. E ele, meio em tantas coisas, sendo ali alimentado por corvos, sendo ali posto um rio para que ele tivesse água para beber. Quando ele não aguentou mais, ele vai para uma caverna, e na caverna Deus fala, Elias, sai da caverna. E a Bíblia vai dizer que Deus coloca alguns elementos naturais, feitos pela mão de Deus, pela palavra de Deus, terremotos, ventos, coisas dessa natureza, e Deus disse, eu não estou em nada disso, mas uma palavra suave adentrou nos ouvidos dele e mandou ele descer. Pai, desce para o local que eu vou mandar você ungir Eliseu como seu sucessor. Sabe essa voz, Patrícia? Eu ouvi, muitas pessoas podem não acreditar. Quando eu cheguei na Ceasa com a moto, eu vi uma voz, Paula, que falou assim nos meus ouvidos, volte. E eu sou teimoso, igual a mula. Mas na mesma hora, Júnior, pezinho, ó, e aí voltei, todo arranhado já. Eu disse, Deus está me dando um livramento, eu não estou entendendo. É como eu gosto de fazer prova de Deus, né, Júnior? Né, Lucas? Eu disse, bate de novo nessa moto. Júnior saiu com a moto depois que eu fiquei lá parado, não foi, Júnior? Já todo arranhado, já todo lascado. Umas 3 vezes. E a moto pegou. Quando Deus quer, Ele para qualquer coisa, trânsito, avião, metrô, navio, Ele para motor, Ele para o que Ele quiser para te dar um livramento ou para te abençoar. Então esse Deus vive, igreja. Pastor, mas e a queda? E daí? Daqui a pouco sara. Que eu não poderia perder o fôlego de vida. Era isso que ele estava retendo Satanás. Eu imagino Satanás dizendo, não, deixa eu pelo menos tirar um pouco de sangue, deixa eu pelo menos jogar ele no chão. Deus pode jogar, mas você não vai fazer com que ele morra, porque ainda eu tenho histórias na vida dele. Aí eu conversando com os meninos, me veio estalo. Eu disse, Cia me botou num rabo de foguete. Foi o propósito. E algumas pessoas chegou a dizer a mim assim, todas as vezes que o Senhor faz um propósito na igreja, sempre há alguma coisa. E eu vou parar de fazer por isso?
Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera em Deus aqui sempre alcança a prova das coisas que não se veem. Então olha para o irmão que está do teu lado, diga: está chegando. Diga: está chegando. Olha o que ele diz no versículo 37 do capítulo 10. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo, ele sempre, eu vou aqui acrescentar, ele sempre viverá pela fé. Amém? Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança em Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe o que é que eu vejo? Claro que nós temos que se entristecer com a tristeza de outrem, que nós temos que participar dos funerais, em momentos das enfermidades, em momentos, mas o que eu vejo nesse plano todo de Deus que está acontecendo durante esses quase 2 anos, é uma grande vitória do povo de Deus. Nem que seja, ou melhor dizendo, que não seja aqui, mas o que Deus já recolheu e levou para a glória. Tem alguns que Deus tem planos aqui, não está entendendo. Tem outros chorando com morte de cristãos. Ei, é chegada a hora. E quando Deus diz: vem que eu quero tu comigo aqui, você vai. É tristeza para os entes queridos, para os amigos, para os vizinhos, mas os anjos lá em cima estão fazendo festa. Chegando mais um. Claro que eu estou falando hipoteticamente que Jesus ainda virá, mas pode ser que lá Abraão e a comitiva recebe ele. Diz: venha, meu amado, venha, porque quando Jesus vier, nós iremos primeiro. Seus parentes estão lá embaixo chorando, mas nós estamos aqui sorrindo. Aí diz que há um abismo entre paralelo, alguns estudiosos falam sobre isso, que do outro lado estão os que morreram sem Cristo. Aí imagina você chegando lá: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Você está no seio de Abraão, aqui é a casinha de papai Abraão, fica aqui. Está vendo lá? Lá são as pessoas que vão para um local conhecido como choro e ranger de dente. Mas você está aqui. E esse lugar aqui foi preparado para você. Mas não se alegre muito não. Está vendo isso aí tudo? Ainda tem coisas melhores, porque quando o papai Cristo vier, aí é que você vai ver coisa boa. Você vai conhecer o grande eu sou. Você vai andar em ruas de esmeraldas. Então entendamos, igreja, em nome de Jesus, que nós somos mais do que vencedores. Não lamure, ou faça lamúrias da vida que você está vivendo. Talvez aí numa cadeira de roda, talvez pessoas que estejam sem visão, talvez pessoas que estejam com enfermidade, que sentem dores constantemente. Talvez pessoas aqui que não tenham nenhuma carne para pôr no feijão. Talvez pessoas que estão tendo problemas familiares corriqueiramente. Alegrem-se no Senhor, porque o melhor dele ainda está por vir. O choro durará uma noite, nós não sabemos quanta noite, dias durarão o nosso choro, mas a alegria virá pela manhã. E quem estará pela manhã em nossa alegria? Ele virá com a carruagem do céu e vai dizer aos anjos: vai lá, fala com o papai Abraão que é na hora de despertar, traz o meu povo. E depois ele desce na terra. Quando ele descer na terra, vai ficar paletó, vai ficar vestido, vai ficar chapéu, vai ficar cueca, vai ficar calcinha, vai ficar meia, aí vai ficar relógio, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar mansão, vai ficar terra, herdade, mas a tua alma, o teu corpo será glorificado. Então, em nome de Jesus,
Versículo 10, 34, para finalizar. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Deus tem algo preparado para vocês que vocês ainda nem sabem. Fica de pé em nome de Jesus.